Estamos a fazer este vídeo para falar um pouco sobre a tradição do Halloween, ou o Dia das Bruxas, em Portugal e no Canadá. Então, da minha experiência, agora vemos muita coisa, muita tradição que eu acho que foi importada da América do Norte. Esta coisa das abóboras, os fatos assustadores, que na altura eu lembro-me que só vestíamos fatos no Carnaval, agora as crianças mascaram-se também no Halloween. O doce ou travessura, já há muitas comunidades que se juntam para ir de porta em porta pedir o doce ou travessura. Quando eu era criança, não me lembro de haver nada disso. A única coisa que se fazia nesta altura do ano era o pão por Deus. Havia um saco de pano e íamos aos vizinhos pedir pão por Deus e o que recebíamos era um bolo, bolachas, o que as pessoas tivessem em casa nessa altura para celebrar. Sabes de onde vem o pão por Deus? Sabes qual é a história por detrás? Não sei. E então, a história é, quando aconteceu o terremoto em 1755, em Lisboa, destruiu a cidade toda. E o terremoto foi também no dia 1 de novembro, que é o dia de Todos os Santos. No ano a seguir ao terremoto ter acontecido, em 1756, muita gente, quem não tinha comida, os pobres, andavam de porta em porta a pedir pão, pão, por Deus, por Deus. Ok. E então daí surgiu esta tradição do pão por Deus, nesta altura do ano, que foi a mesma altura em que aconteceu o terremoto. Olha, não sabia. Muito interessante também. Sim, é giro. Também é engraçado perceber que há aqui um paralelo entre o nosso Dia dos Mortos, que é aquele dia de 2 de novembro, acho eu, que as pessoas vão ao cemitério. No dia 1 é dia de Todos os Santos. Certo. E no dia 2 as pessoas iam, e se calhar ainda vão, ao cemitério visitar os familiares que morreram, ou os amigos. Os meus avós ainda vão. Ainda vão. E é engraçado que no México, por exemplo, a tradição é o Dia dos Mortos. Exato. É celebrar os mortos. Mais do que isto do Halloween e das coisas assustadoras, eu acho que esta tradição agora nova é mais, talvez, pagã, menos religiosa. Eu acho que sim. E por acaso, ultimamente, tenho visto, também no Instagram, muita gente a dizer que não quer festejar mais o Halloween por causa disso. Por ser uma tradição pagã e não quererem compactuar com isso. Ok. Também é interessante, sim. E tu festejavas quando eras mais novo? Não me lembro de ser assim um feriado, dia 1 de novembro, muito celebrado. Não era como a Páscoa e o Natal. E também, enquanto criança, não era muito entusiasmante, nada como o Carnaval. Eu lembro-me que para nós o Carnaval, sim, era a altura de mascarar, vestir fatos e máscaras, e esta altura do ano não associávamos a isso. Eu não sei, acho que nem tenho, para além do pão por Deus, que fiz uma única vez, não tenho mais recordações desta época do ano. Nem comidas, nem nada. Há alguma coisa que se coma nesta altura do ano? Eu acho que nesta altura do ano começa já a aparecer um bolo que nem toda a gente gosta, que é característico mais da altura do Natal, que é o bolo rei. Nesta altura começa a aparecer. Tu gostas do bolo rei? Adoro bolo rei, adoro bolo rainha, que é a mesma versão sem frutas cristalizadas, que é só frutos secos, nozes e amêndoas e essas coisas todas. E sei que em algumas aldeias, porque, por exemplo, os meus pais vivem em Alcobaça. E em Alcobaça é uma cidade pequenina. E dentro da Alcobaça temos várias vilas. E então é característico dessa zona fazerem umas broas, nós chamamos de broinhas, e essas broas é característico daquela zona e não só, também já falei com a Joana, e a Joana também me disse que em Castelo de Vide também há um bolo característico. Por isso, se calhar as grandes cidades não têm nenhuma comida específica para esta altura do ano, mas eu acho que os centros mais pequeninos têm. É interessante. É interessante porque isso mostra que as vilas e aldeias e as comunidades mais pequenas, se calhar, preservam mais as tradições do que nas grandes cidades. A Joana, agora que falaste nela, hoje também me mencionou que no norte, na terra do namorado dela, também há a tradição
das abóboras. Ir buscar uma abóbora grande, porque eles têm muita produção, e de decorar as abóboras e colocar uma luz. Acaba por ser uma coisa divertida. Sim. Que eles também podem fazer para brincar nesta altura do ano. Decorando as abóboras, fazendo o pão por Deus. Eu lembro-me de fazer o pão por Deus quando era mais nova, também 1 ou 2 vezes, em que também tínhamos os tais saquinhos de pano, íamos de porta em porta, mas normalmente o que davam eram bolachinhas, chocolates, assim pequenas coisinhas. Sim. Olha, podemos aproveitar a decoração que aqui temos, queres só muito rapidamente falar de vocabulário? Vamos a isso então. Aqui já falámos, é uma Abóbora. abóbora. Sim. Esta é verdadeira. Muito especial. Foi decorada por uma das nossas filhas e tem uma vela lá dentro. Exato. Esta é de plástico. Depois temos aqui uma Aranha. Bem assustadora. Assustadora. Temos aqui um Morcego. Muitas aranhas. Esta aqui. Esta vou mostrar aqui na câmara. Esta é uma centopeia. Exatamente, uma centopeia. Porque tem 100 pernas, patas. E aqui temos um olho. Um olho. Aqui temos 1, 2, 3, 4 olhos. Sim. Olha, e tu há bocadinho falaste nos bolos que se comiam lá na tua terra, nesta altura, por acaso não terás trazido para nós provarmos? Olha, por acaso não trouxe. Não. Mas estamos no Halloween, eu estou mascarado de feiticeiro, portanto vou pôr à prova os meus poderes e os meus feitiços. Uau, grande ideia. Portanto, concentra-te Ok. e quando eu disser 3, apontamos para aqui. Okay. E eu vou fazer aparecer bolos. Ok, certo? Muito bem, vamos a isso, vamos tentar. 1, 2, 3. Olha, como é possível? Uau! Uau! Sério. Será que isto é do Halloween? Eu acho que é do Halloween, misturado aqui com as minhas capacidades psíquicas, tudo misturado. Uau! Tem frutos secos também. Eu quero provar. Uau. Vamos mostrar aqui à câmara. São muito bons. Joana, queres um bolinho? Quero. Eu acho que sim. Cheirou-te a bolinho. A Joana ouviu falar em bolinhos, estava lá embaixo e já está aqui em cima. Agora vais ter que dizer olá na câmara, espreitar. Estava mesmo a apetecer um cafezinho. E um bolinho. Uma broinha. Uma broinha. Uma broinha. Posso tirar? Claro. Foi o Rui que fez aparecer com magia. Já contei às pessoas que na terra do teu namorado eles decoram as abóboras. Quanto maior a abóbora, maior a festa. E será que eles fazem estes buracos nas abóboras com velas? Tens que perguntar ao teu namorado se ele acha que é uma influência da América do Norte ou não tem nada a ver. Se já se faz há muitos anos ou se é recente. Eu acho que os americanos nunca foram àquela zona. Mas não terão visto na televisão e aproveitado. Tens que perguntar. Ou se alguém souber, como é que se chama a terra? Caramulo, Caramulo. Se alguém souber do Distrito de Viseu. se essa tradição é recente ou antiga, escrevam nos comentários. Sim. Será que tem muita produção de abóbora também? Tem. Se calhar também pode ter a ver com isso. Adorei os bolos. Sabem muita canela, que eu adoro. Também gosto muito de canela. Mas tu já passaste alguma desta altura do Halloween Pois é. no Canadá? Ou em outro sítio? Quando trabalhava na TAP, lembro-me de ter estado nos Estados Unidos e realmente eles ficam invadidos por este espírito. Supermercados, lojas, montras, tudo se transforma para o Halloween. Deve ser muito giro. É muito giro. Nunca passei o Halloween no Canadá, mas pelo que o Joel conta, é muito parecido ao dos Estados Unidos e é muito mais giro fora das cidades, porque é aquelas ruas, como se vê nos filmes, com casinhas ao longo da rua, todas decoram o jardim e as crianças, com os pais, vão, percorrem o bairro inteiro a pedir doce ou travessura. E fazem uma coisa também muito engraçada, que tem os pumpkin patches, que são quintas
dedicadas à venda das abóboras. Fazem umas atividades para as crianças, vendem as abóboras, andam de trator, tiram fotografias no feno. Portanto, eles vão lá de propósito comprar a abóbora e fazer atividades. Então, é um sítio onde eu gostava de um dia passar o Halloween, se calhar com as miúdas, com as nossas filhas. Certeza que elas iam adorar. Ia ser mais mágico. E vocês, digam-nos qual destas tradições é a vossa preferida. E se quiserem saber mais algum tipo de vocabulário, deixem nos comentários. Certo. Bom Halloween, que assustem muita gente, mas com cuidado. E que comam também muitas coisinhas, muitos doces, mas cuidado com os dentes. Pois, lavem os dentes a seguir. Então agora vou desaparecer. Espera. Desapareceu mesmo. Tchau, Damiana! Yeah.